Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Agora vamos utilizar o Bard para poder fazer algumas análises, por exemplo, de pesquisas. Vamos supor que o nosso aluno ele pode ter pesquisado, entrevistado algumas pessoas, ou a gente mesmo, né, pode ter pesquisado algumas pessoas. Você gerou uma planilha, né, de todas essas respostas dessas pessoas e você quer fazer uma análise, né, de uma maneira mais resumida. Vamos supor que tiveram muitos respondentes à pesquisa, vamos supor, 150 respostas, 200 respostas. A gente pode até fazer uma análise linha a linha, né, do que é gerado ali na tabela, né, do Google Formulários, né, o Formulários ele gera essa tabela, só que isso demanda muito tempo, né, a gente analisar linha a linha, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode copiar esses dados, jogar para dentro do Bard e pedir para que ele faça uma análise, tá? De uma maneira muito simples, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês darem uma olhada, ó, já estamos aqui na tela inicial do Bard, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, vamos supor que essa daqui é a minha planilha que eu gerei lá do Google Formulários, e aqui tem as respostas, né, das pessoas. E o que é muito difícil também, pessoal, é que cada um diz uma coisa, né, então você tem que ficar lendo aqui, né. O que você pode fazer? Você pode copiar toda essa coluna aqui, tá, ó. Então dei um Ctrl C nela, selecionei, né, ó, com o mouse, ó, dou um Ctrl C, tá? Vou lá dentro do Bard, tá? Coloco a lista, ó, colo aqui, tá? Dou um Shift Enter e peço para ele o que eu quero. Então, eu falo, ó, analise a lista acima e destaque quais são as maiores reclamações, tá? Dou um Enter, aí ele vai analisar, né? E olha só, aqui embaixo, ó, os maiores reclamações dos professores da lista acima, ó, salários, ó, os professores muitas vezes não ganham bem, carga de trabalho, tá? Comportamento dos alunos, falta de recurso, burocracia e assim por diante, tá? E ele faz uma análise aqui embaixo também, ó, essas reclamações são importantes porque afetam a qualidade da educação, tal, 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 tá? E aí você pode até pedir um plano de ação para ele, tá? E você sugere como um tema de palestra para ajudar os professores, para ajudar a motivar os professores. Olha só, vou colocar aqui, vamos ver o que ele vai gerar aqui, tá? Depois de alguns minutos, olha lá. Aqui, ó, estão algumas sugestões de temas de palestra para ajudar a motivar os professores. A importância da educação, o papel do professor na sociedade, como lidar com estresse, exaustão, como criar ambiente, como trabalhar com os pais, como se manter atualizado, ser um professor inovador e assim por diante, tá? E aí, aqui também ele complementa, aqui estão algumas dicas para dar uma palestra motivadora. Comece com uma história, um exemplo, a questão do storytelling, né, com relação ao impacto, isso pode ajudar na conexão com o público, fale com paixão e entusiasmo sobre o tema, tá? Use exemplos concretos de história, termine com uma chamada para ação, tá? E aqui algumas são, na verdade, são algumas dicas, né, que ele pode, que a gente pode aplicar aqui como plano de ação para poder ajudar os professores, tá? Então, pessoal, aqui a gente viu como o Bard ele pode nos ajudar na análise de informações, tá? Então ele ajuda a gente organizar melhor, a ganhar tempo nesse tipo de análise, né? Aqui é evidente que eu fiz coloquei aqui nessa planilha algumas reclamações fictícias, né, também, só para vocês poderem entender como é que funciona. E aqui tem um total bem simples de 19 só, mas agora você imagine uma lista com mais de 100, né, mais de 100 respostas. Então, ajuda demais a você gerar aqui essa análise, tá? E aí você pode organizar isso aqui numa planilha, no documentos, tá? E aí você pode facilitar ainda mais a análise dos dados, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Façam isso também com os alunos também podem fazer esse tipo de análise com as pesquisas que eles fazem também, né, para trabalhos. Então, ensiná-los a fazer esse tipo de análise, que eles realmente coloquem na ferramenta para que eles possam analisar, realmente desenvolver esse senso analítico, né, de tomada de decisão deles, né, fazendo uso da ferramenta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.